Bom, vamos para o 13. Mas vamos direto ao ponto em que o livro é o da interpretação dos sonhos. Mas, na realidade, o que aqui está, também está na psicopatologia da vida cotidiana, enfim. E também está na nossa clínica. Mas vamos direto ao ponto em que o livro desemboca no acaso. Acaso, gente, é leis do acaso. E nas crenças que ele gera. Esse acaso, quando acontece, ele gera crenças. Não, imagina, olha que coincidência. Coincidência é lei do acaso, mas a pessoa usa como se fosse uma coisa aleatória, assim, do nada. E especialmente aos fatos em que ele faz questão de demonstrar a eficácia subjetiva das associações com números deixados por conta do acaso, de uma escolha imotivada ou de um sorteio aleatório. Aqui eu vou dar uma paradinha para conversar um pouquinho com vocês. Números, Freud sabia hebraico, hein? Número, os números se escrevem com letras em hebraico. Por exemplo, 35 é para Deus. 31 é não. Né? Então, se você for ler, mas como ele está marcado com uma aspa, na verdade é o número 31 e assim por diante. Então, trabalhar com número, por um lado, tem a questão simbólica do hebraico em jogo aí. Eu não posso excluir isso nem no Lacan, que sabia hebraico, e nem no Freud. Quando eu fui estudar hebraico, eu ficava impressionada, porque eu estava aprendendo a gramática e muita coisa vinha da primeira tópica, e eu dizia para minha professora, em psicanálise, isso é assim. Aí ela muito séria, ela era uma mulher completamente séria, com certeza. Eu estou ensinando a você hebraico. Isso é gramática hebraica. Quer dizer, é interessantíssimo como as coisas se encaixam aí. Muito. Recomendo vocês estudarem hebraico com um bom professor. Mas, enfim, voltando à questão dos números, eu vou falar uma coisa interessante que me aconteceu na clínica. A clínica dos fenômenos psicossomáticos, tal como nós lacanianos trabalhamos normalmente, existe uma coisinha chamada holófrase. Holófrase é uma frase esquisita posta no meio do texto daquele sujeito. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele usa uma frase meia disparatada, a mesma. E ele tem uma característica também, que ele guarda muito datas e nomes. E eu recebi para clínica um senhor, há muitos anos atrás, com uma indicação. Senhor não, senhor é uma maneira de dizer por respeito. Com uma indicação, naquela época era moda tal da síndrome do pânico. De fato ele tinha, com toda a descrição psiquiátrica, né, aqueles 10 minutos, que vai parar no pronto-socorro de coração, dá um maior vexame, não tinha nada e tal. E ele era abundante no discurso dele, em datas e nomes e números, e a bendita da holófrase o tempo inteiro. E eu falava, meu Deus, esse cara veio aqui por causa do pânico, mas ele é um caso de fenômeno psicossomático. Ele não falava nada de doença. E aí, um dia, ele fez a gentileza de chegar todo, ele era muito, assim, educado, bem carioca, descolado. Ele chegou, foi se ajeitando para deitar no divã e disse assim, eu tive lá no doutor fulano para ver a minha úlcera. Ele falou num tom, como se quem falasse assim, eu tive lá na loja de automóvel para comprar um carro novo para mim. Ele falou,
Aí eu falei, ah, você tem úlcera? Eu falei, ah, yes, achei o fenômeno psicossomático. Tenho, mas isso não tem nada a ver. Eu falei, ah, não, só tô perguntando. Há quanto tempo você tem úlcera? Eu? Por quê? Não, só curiosidade. Há 8 anos. Há 8 anos. E o que aconteceu com você há 8 anos? Há 8 anos? Nada. Bom, há 8 anos minha mãe morreu. Eu não vou contar o resto do caso, mas o caso só pôde se desvendar, inclusive desfazer o tal da bendita do pânico, a partir desse momento. Então, números, a gente tem que levar muito a sério, muito, muito. As datas, até na Anaô, né, ela conseguia, na hipnose, lembrar o que aconteceu no ano passado, naquela data, assim. Em parte alguma, revelam-se melhor do que nessa ocorrência as estruturas dominantes do campo psicanalítico. E o apelo feito de passagem a mecanismos intelectuais desconhecidos já não é nesse ponto, senão a desculpa aflita pela total confiança depositada nos símbolos e que vacila ao ser satisfeita para além de qualquer limite. Outro exemplo, por exemplo, né? Esse para além. Vocês reparam que aquilo estava num para além. Outro exemplo, o sujeito que começa a ganhar dinheiro, ele foi pobre, começa a ganhar dinheiro e aí ele não pode guardar o dinheiro. Ele é obrigado a ter que comprar um carro novo, morar numa cobertura, viajar não sei quantas vezes, fazer. Ele é uma coisa... Quando você vai esmiuçando, fazendo ele falar, na realidade você vai encontrar uma história muito dramática. Quer dizer, lá atrás, um avô que ele não conheceu perdeu toda a fortuna por uma desgraça acontecida há muitos anos. A família teve um descenso social humilhante, porque naquela época perder a fortuna era muito pior do que hoje. E então essa criatura, ela consome como se ela pudesse apagar, desfazer aquela vergonha que a mãe passou em função dessa falência do próprio pai e dessa humilhação que a família toda passou e desse consumo reprimido que nasce a partir daí. Então, ele que nasceu muito depois dessa história, ele não viveu essa história, ele passa a pagar uma conta altíssima de um consumo reprimido que não é dele, uma dívida simbólica. Não se esqueçam, nós estamos na parte 2 que diz símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. Então, de vez em quando, eu vou falar da interpretação dos sonhos, Lacan está falando, ele também está falando da psicopatologia da vida cotidiana, e também vou trazer casos clínicos que têm a relação com isso. Símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. Porque é com isso que nós vamos trabalhar. E isso, daí as desculpas aflitas, daí quando você empurra para o para além, porque quando você pergunta, mas eu não entendi, né? Como é que aconteceu assim, né? Você acha que pode, né, ter sido isso, né? Como é que foi, né? Não, porque a minha mãe realmente, aí, o pai dela, tal, pode ser e tal, mas
Eu não acho nada disso. Não, não, claro que não, né? Você vai deixando a pessoa soltar e ela tem que dar, confiar no símbolo do que ela está falando naquela hora, mas na verdade, você está fazendo ela poder soltar através da palavra a história do sintoma. O sintoma é estruturado como uma linguagem. Atrás daquele sintoma tem uma linguagem inteira ali, uma historinha. E isso é que tem que ser desmontado, desmanchado, desfeito. Né? E vocês reparem que é bastante diferente de atacar o paciente, que conforme ele contava que se fazia na IMA. Né? Ele está propondo um outro tipo de abordagem dentro da maneira como ele trabalha. Eu vou parar nesse parágrafo 13.